Boa noite a todos que estão presentes aqui, os que estão de forma online também. Agradecer a presença de todos. Pedindo a Jesus que nos abençoe sempre, ilumine nossos corações, nos proteja, cada um de nós. E que nessa noite de hoje possamos receber as luzes do Cristo de Deus em nossos corações. Que possamos ser tocados também pelas palavras, pelo estudo do texto de hoje. Que possamos, dessa reunião, sair melhores do que nós entramos aqui. Que possamos receber muita paz, muita luz nos corações, sejamos fortalecidos, que Jesus possa nos proteger sempre, dando-nos aquele alívio das nossas dores e fortaleza para nós vencermos as dificuldades e caminharmos em direção à luz. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus e que assim seja. Boa noite, amigo João Marcelino. Seja bem-vindo. Muita paz. Boa noite, professor Maurício. Boa noite a todos. Deus abençoe. Na noite de hoje, nós escolhemos o tema caridade, a virtude fundamental. Então, vamos falar um pouquinho hoje da caridade, que nós possamos, que Jesus possa nos abençoar, que tenhamos hoje para entender bem, né, o tema de hoje, e que isso possa servir para nós, servir para nossa própria caminhada. Então, caridade é a virtude fundamental. Vamos ver primeiro um poema de Alves de Souza, que o poema chama Mãos. Harpas de amor, tangendo de mansinho, a música do bem, ditosa e bela. As mãos guardam a luz que te revela a mensagem de paz e de carinho. Não te afirmes inútil ou sozinho, na existência mais difícil, mais singela. Nas mãos, todo tesouro se encastela, derramando-se em bênção no caminho. Ara, semeia, desce, paga, ajuda. Mãos no trabalho são a prece muda de nosso coração vencendo espaço. E aprendendo com o Cristo, ante o futuro, tuas mãos, como servas do amor puro, são estrelas fulgindo nos teus braços. Alves de Souza. Então esse poema, ela nos fala da importância de usarmos as mãos, né? Só que a caridade se faz só com mãos, mas ela usou uma parte do nosso corpo das mais importantes do trabalho do bem. No nosso trabalho diário, nosso trabalho do ganha-pão e também no nosso trabalho trabalho divino, trabalho da caridade. E é interessante que o Mada fala ara. Ara significa preparar a terra. Semeia, plante, né? Tece, eu uso o verbo tecer, que era muito utilizado no passado. Afaga, faz carinho, né? E ajuda. Então as mãos servem para arar, carpir, serve para semear, serve para tecer,
serve para dar um afago, carinho e ajudar de todas as formas. Então ela nos mostra a importância de nós fazermos o bem, né? Jesus, quando perguntaram para ele qual que era o mandamento maior, ele falou: amar a Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, todo o teu espírito, e o semelhante a este, que é o primeiro, é ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, ele usou 2 mandamentos. E, na verdade, é apenas um. Não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo. E também não pode se amar o próximo sem amar a Deus. No final das contas, é um mandamento único, né? Amar a Deus e o próximo acaba sendo único. Porque como se ama a Deus? Amando o próximo, né? Inclusive, quando Jesus conta aquela parábola que fala que no tempo, os finais dos tempos, o Senhor virá e separará os bons dos maus, como o pastor separa os bodes das ovelhas, né? E dirá os da direita, que são os bons: vinde, bendito meu Pai, porque eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Tive necessidade de teto e me alojastes. Estive com fome, estive nu e me vestiste. Estive doente ou preso e foste viver. Então aqueles perguntarão: Senhor, mas quando nós estivemos com fome, com sede, sem roupa, doente ou preso, e te ajudamos, entre todas as vezes que vocês fizeram aos pequeninos meus irmãos, foi a mim que fez, que vocês fizeram. Aí comprova o que nós estamos falando aqui, que o mandamento de como que ama a Deus. Jesus representa Deus, né? Jesus representa Deus na terra. Então, se nós quisermos amar Jesus, é amando o próximo. Se nós quisermos amar a Deus, é amando o próximo. Não tem como fugir. Se eu disser que amo a Deus e eu odeio o meu próximo, eu estou mentindo, porque eu não estou amando a Deus. É mentira. Porque não tem como amar a Deus fazendo mal para o próximo ou não fazendo nada em benefício do próximo. Então, amar a Deus é praticar a caridade para com o nosso próximo. Fora da caridade, aí Kardec coloca aquela máxima, né? Resumindo: fora da caridade não há salvação. E Kardec, ele faz análise, né? Quando ele vai tirar esse termo, né, fora da caridade não há salvação, ele analisa os 2 termos que eram conhecidos: fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Aí ele analisa os 2 termos primeiro, né, que estão fora da verdade, fora da caridade, fora da igreja não há salvação. Então, se fosse fora da igreja não há salvação, cada igreja, cada religião, ele queria ser o dono da verdade. Então, o católico diria: fora da igreja católica não há salvação. O muçulmano diria: fora do islamismo não há salvação. A Assembleia de Deus diria: fora da Assembleia de Deus não há salvação. E o Espírito diria: fora do Espiritismo não há salvação. Isso é um absurdo que jamais podemos aceitar, que uma religião só garantiria a salvação de alguém. E ele fala bem do tempo fora da verdade, é que vale, porque as religiões tendem a se achar dono da verdade. A católica se diz que a verdade está lá no catolicismo. O islamismo diz: a verdade está com o islamismo. A Assembleia de Deus dirá: a verdade está na Assembleia de Deus.
O Espiritismo dirá, a verdade está no Espiritismo. Está dando uma coisa. E o que é verdade, né? O que é verdade? Cada um quer ter uma posse da verdade, mas a verdade está muito além, né? Que a verdade é a verdade do Cristo, é do amor, da caridade. Ninguém tem posse exclusiva da verdade. Quem tem garante que ele é dono da verdade? Ninguém é dono da verdade. Aí Kardec, analisando que o fora da igreja uma salvação é inválido, que o fora da verdade uma salvação também é inválido, aí ele criou o termo fora da caridade não há salvação. Porque a caridade, ela todos podem fazer. Rico, pobre, religioso, ateu, católico, espírito, evangélicos, todos podem fazer a caridade. Independente de partido político, independente de religião, independente de social, de classe social, independente de tudo, todos podem fazer caridade, porque ela não é apenas coisas materiais. Pode ser uma palavra de carinho, um afago, também é caridade. O Emmanuel, no livro Viajor, ele fala o seguinte: caridade é amor em manifestação incessante e crescente. Então, caridade é o amor sendo praticado, né, em manifestação frequente, crescente. Ele fala que é o sol de 1000 faces brilhando para todos e os gêmeos de 1000 mãos amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a finalidade constante dela a benefício do mundo inteiro. Então, ele mostra para nós aqui que a caridade é o amor manifesto, que é amor colocado em prática, né? Tem uma parábola que todo mundo conhece, né? Que é a parábola do bom samaritano. Que ele, quando termina a parábola, ele pergunta para o. Quando passou o sacerdote, passou o levita, passou o samaritano, e aí depois ele pergunta para o doutor da lei: quem dos três realmente foi o próximo daquele homem machucado? Aí o doutor da lei falou assim: foi aquele que usou de misericórdia. Aí ele fala: vai, então vai e faz o mesmo. Mas, certo dia, Tadeu estava no livro Parábolas Relembrar, no livro Vestibular, né, do Neio Lúcio, Chico Xavier. O texto chama Parábola Relembrada. O Tadeu, apóstolo Tadeu, né, chega a Jesus e queria que Jesus falasse bem claro. Então ele já tinha estudado a parábola do bom samaritano. Ele pergunta a Jesus: mestre, poderia falar para a gente, explicar de forma bem clara, para a gente entender com facilidade? Aí Jesus conta a parábola e diz o seguinte: que certo dia um homem jazia no chão, na porta na entrada de uma grande cidade. Lá eu não sinto o nome da cidade. Possivelmente Jerusalém, que na época era a maior cidade da região, né? Então, e ali ele caiu, acho que ele vinha talvez andando de muita distância. Quando foi chegando, ele não aguentou mais, caiu, estava sentindo muitas dores, não conseguia andar mais. Aí ele ficou ali pedindo ajuda. E nessa pedindo ajuda cada um, e começou a aglomerar a pessoa, né? Chegando ali, mas ninguém estava. Por ali passou um cidadão romano. Esse cidadão romano
olhou e sentiu o coração bom, né? Ele é um cara muito legal, muito bondoso. Ele olhou e viu a necessidade daquele homem e pegou 2 moedinhas e jogou para aquele homem. Só que ao lado dele tinha um rapaz que não era de muito boa índole, pegou as 2 moedas e foi embora. Depois, desse acontecido, passou um escriba. E é um escriba venerando, um cara muito gente boa. Ele passou, olhou e viu que precisava de ajuda. Aí ele falou assim: eu tenho muitos afazeres, e então eu vou procurar autoridades para que essas autoridades venham ajudá-lo. E foi embora. Depois dele, ele passou por ali um sacerdote. E é um sacerdote venerando, um sacerdote bom, de bom coração. Ele olhou aquele homem machucado ali, pedindo ajuda, e ele fez o sinal de abençoar, ou seja, abençoou aquele homem, fez um sinal de bênção para aquele homem, abençoou e falou assim: olha, o Senhor Supremo me aguarda, e eu preciso, tenho que fazer meu culto agora. E foi embora. Depois passou uma senhora, também muito bondosa. Aí ela chegou, olhou aquele homem e ele pediu direto para ela. Ele falou: senhora, me ajuda. E a mulher falou assim: olha, na minha condição feminina, eu não consigo te ajudar. Mas eu peço os cavalheiros que estão aqui, tem muitos homens por ali, que ajudam, porque tem mais força, pode ajudar. E também foi embora. Depois disso, passou o mercador. Aí o mercador também é um cara de boa, né, muito bondoso. E ele viu, sentiu o drama daquele homem, que ele precisava de dinheiro para remédio, para alimentação e tudo mais. E pegou e deu 20 moedas para um rapaz que estava lá ao lado, para comprar o que necessitava aquele homem. Só aconteceu que esse rapaz também não era gente boa. Ele pegou o dinheirinho, as 20 moedas, colocou no bolso e foi embora. Depois disso, passa um juiz. Aí o juiz olhou, ele viu que ele não precisava, né? Precisava de ajuda. Aí ele olhou e viu e falou assim: não, eu vou sair e vou procurar nomear algumas testemunhas para vir e analisar o caso dele, para ver se ele não é um usuário de droga. E foi embora também, foi embora. E nisso tinha passado 6 pessoas, né? 6 pessoas e nenhuma era uma pessoa, todos tentaram de alguma forma. Mas aí passou o publicano. Publicano não é gente boa, né, gente? Passou um rapaz que não era gente boa. Não. Os outros eram gente boa. Mas o publicano não. Era um cara que não congregava com os fariseus, não acreditava no Deus daquela forma que eles acreditavam, era cobrador de imposto, era muito pecador, esse homem. Só que esse homem, embora tenha todos os defeitos, foi tocado. Ele viu aquele homem ali, chegou, aproximou, sondou, conversou com ele, colocou palavras de ânimo: irmão, pense, vamos resolver tudo isso para você, vou te ajudar. E colocou palavras de carinho, de ânimo, e pegou no braço aquele homem, levantou com a força do seu braço, abraçou ele e saiu caminhando, meio que arrastando, né? Que o homem não dá condição de caminhar. Ele saiu levou ele quase no ombro para a primeira hospedaria de confiança que ele encontrou. E lá ele comprou remédios
deu para ele melhorar a sua eternidade ali. E o pouco dinheiro que ele tinha, ele repartiu. Deixou metade daquele homem e levou a outra metade com ele. Depois, já tudo resolvido, o homem já estava tomando medicamento, estava bem já, deixou o remédio, deixou o dinheiro. Aí foi cumprir suas obrigações. E assim, Jesus termina a parábola e pergunta ao Tadeu: Tadeu, quem, na verdade, desses 7 pessoas, realmente praticou a caridade consistente? É o Tadeu, o publicano, que embora tendo defeitos, mas ele amparou, ele consolou, ele deu os braços e ele resolveu o problema daquele homem. Mas Jesus simplesmente diz: então vai, Tadeu. E ele faz o mesmo. Então a parábola é semelhante a uma recontagem da parábola do bom samaritano, com personagens diferentes. Mas o fundo da moral é a mesma, só com mais personagens, que nos mostra realmente como a caridade pode ser feita, né? E quantas vezes nós deixamos de fazer caridade e nos achamos bonzinhos, mas não fazemos a caridade de verdade. Mas aquele ali, o publicano, pouco fez caridade de verdade. Ele foi lá e resolveu o problema daquele homem. Ele foi lá e colocou a mão na massa. Ele não indicou alguém para fazer, não. Enquanto os outros estavam indicando, estavam terceirizando, ele não, ele mesmo foi e deu de si, além de doar também a parte material, que era dinheiro para ajudar, porque às vezes só o carinho, só o amor, às vezes não basta, ter dinheiro também, um remédio, um alimento, né, que precisa ser comprado, às vezes precisa de dinheiro também. Mas ele fez tudo, completo. Fez a caridade de forma completinha, né? Então, Jesus nos dá o exemplo mais fácil, ou mais consistente, mais claro de entendimento. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Qual o sentido? Aí o Espírito responde para Kardec: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão dos ofensas. Então, benevolência, indulgência e perdão. Da caridade, que entendi Jesus segundo o Espírito de verdade, o resumo de indulgência e de benevolência, indulgência e perdão. E ele ainda fala, o Kardec fala que o amor e a caridade são o complemento da lei e justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que fosse feito para nós. Tal o sentido dessa palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então Jesus ensina que nós devemos amar uns aos outros como irmãos. No livro Viagem Espírita, de 1862, Allan Kardec fala: ensinai, pois, a caridade e, sobretudo, pregai pelo exemplo. Então, eu falo: ensinai a caridade, mas, sobretudo, pregai pelo exemplo. Ele fala que é a âncora de salvação da sociedade. Só ela pode realizar o reino do bem na terra, que é o reino de Deus, se ela
que quer que façais, só criareis utopias, das quais só vos resultarão decepções. Então, Kardec já nos mostrou que a caridade verdadeira, o ensinar a caridade, deve ter como exemplo. Pelo exemplo. Não adianta a gente ficar falando, não adianta ficar falando da caridade sem dar o exemplo, né? O verdadeiro ensinamento da no Evangelho segundo o Espiritismo, o Paulo fala o seguinte, né? Já está lá, está desde a Bíblia. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montanhas, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que ele distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Não se feita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo supera, tudo sofre. Aí o Paulo ainda no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala o seguinte: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos poderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Isso está também no Evangelho segundo o Espiritismo. É isso, gente, que nós terminamos, né? Nós estamos no final. Que a paz do Cristo esteja conosco, nos abençoe, nos ilumine, nos ampare, e que Jesus possa nos proteger sempre, abençoando cada um dos nossos irmãos, e o Pai Espírito possa enviar suas bênçãos a cada um de nós. E agora nós vamos passar para a segunda parte, que é o Padre, e nós passamos ao final do irmão para encerrar o passo. Então, alguma coisa, irmão? Ok. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sou João Marcelino, Dona Divina, Dona Deusa, Alane, enfim, todos sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos encaminhar para a nossa